Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Petros. Estamos na reta final para a entrega da Declaração de Imposto de Renda 2023, ano calendário 2022. E na hora de preencher a declaração, é comum surgirem dúvidas sobre o que declarar e como declarar. Para apoiar os nossos participantes nesta tarefa, vamos responder no episódio de hoje as dúvidas mais comuns. Eu sou Antônia Moraes, gerente de comunicação da Petros, e para responder esses questionamentos, nós temos aqui conosco o nosso gerente de concessão e folha de pagamentos, Ramon Souza. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Ramon. Obrigado, Antônia. Prazer estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas dos participantes em relação ao tema, né? Perfeito, Ramon. Para a gente começar esse bate-papo, uma demanda bastante comum dos nossos participantes é como obter o informe da Petros para declarar, então, o imposto de renda. Explica para a gente qual é o caminho. Bom, os aposentados e pensionistas podem obter o informe de rendimento diretamente na área do participante no menu autoatendimento do portal. Tá? No aplicativo, os dados estão na tela inicial. E, além disso, enviamos os informes aos e-mails que estão cadastrados hoje na Petros. Já os participantes ativos da Petros não têm informe de rendimentos, mas sim um informe de contribuições. Para os participantes de planos patrocinados, as contribuições regulares são detalhadas no informe de rendimentos do empregador e patrocinador do plano e não são informadas pela Petros. A Petros envia o informe de contribuições apenas para os participantes ativos de planos instituídos, autopatrocinados e remidos de planos patrocinados e os ativos de planos patrocinados que fizeram contribuições esporádicas em 2022. E, Ramon, como os aposentados ou pensionistas fazem para declarar os benefícios recebidos da Petros no imposto de renda? Certo. Os aposentados e pensionistas dos planos de benefício definido e os planos de contribuição definida e contribuição variável que não optaram pelo regime regressivo são tributados pela tabela progressiva do imposto de renda. Essa tributação ela é praticada para a maioria dos assistidos e prevê o lançamento dos benefícios e do 13º na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Nela, devem ser informados os valores de acordo com o comprovante de rendimentos emitido pela Petros e o CNPJ da Fundação. Além disso, quem recebe o INSS por meio de convênio também precisa declarar os valores no CNPJ da Petros. Já os aposentados e pensionistas de planos de contribuição definida e contribuição variável que são tributados pelo regime regressivo precisam declarar os valores na guia de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Os assistidos isentos no imposto de renda em função de moléstia grave devem declarar os valores na guia de rendimentos isentos e não tributáveis. E pessoas com mais de 65 anos, elas podem ter isenção do imposto de renda? Certo. Aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais têm isenção no imposto de renda na parcela da faixa de rendimentos que vai até R$ 1.903,98, exceto para os contribuintes optantes por tributação exclusiva na fonte. Essa isenção já é aplicada mensalmente no contra-cheque, de forma automática e a partir do mês em que você completa 65 anos. No informe de rendimentos, a parcela de isenção é usada inicialmente no benefício Petros, com exceção daqueles que possuem processo judicial referente ao recolhimento do imposto de renda. Caso o valor da parcela seja inferior ao limite, a diferença é utilizada também no benefício INSS para aqueles que recebem pelo convênio. Uma outra dúvida muito comum é sobre o 13º benefício, o chamado abono anual. Como declarar essa renda? Bom, o 13º é um rendimento tributável exclusivamente na fonte, tá? O valor que deve ser usado pelo contribuinte ele é líquido, como consta no informe de rendimentos. No formulário da Receita, a informação deve ser incluída na aba de rendimentos sujeito à tributação exclusiva. É importante ter cuidado para não confundir com o valor bruto do 13º benefício que consta no contra-cheque da Petros. Ótima explicação, Ramon. E como o participante que realizou contribuições esporádicas ao longo do ano, ou seja, aquelas contribuições adicionais, né, que vão além do desconto mensal, como é que eles podem obter o benefício fiscal dessas contribuições? O participante de um plano patrocinado tem um informe de contribuições emitido pela Petros com esses valores de forma detalhada. Essas contribuições esporádicas, elas aparecem na ficha Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual. E elas devem ser incluídas na declaração, no campo de pagamentos efetuados com o código FAP.
Um ponto importante é o seguinte: essas contribuições regulares esporádicas feitas a um plano de previdência, elas podem ser deduzidas até o limite de 12% da renda bruta tributável. Uma outra dúvida muito frequente é se as contribuições feitas para equacionamento, se elas são isentas de imposto de renda. Qual é o entendimento da Receita Federal com relação a esse tema, Ramon? Nesse caso, Antônio, o entendimento da Receita Federal é que as contribuições extraordinárias não podem ser deduzidas do imposto de renda, tá? Naturalmente, a Petros segue as determinações da Receita, mas em caso de dúvidas dos participantes, até mesmo nos casos de decisão judicial, o participante ele pode acessar o portal na parte do imposto de renda e também verificar no perguntas e respostas como deve proceder. E quando o participante é portador de doença grave, como ele deve fazer para solicitar a isenção do imposto de renda? Bom, Antônia, os aposentados e pensionistas portadores de doenças graves, eles são isentos do imposto de renda, tá? Até para solicitar essa isenção, além da doença estar expressamente mencionada na lei, é preciso entrar em contato com a Petros através dos canais de atendimento, seja ele online ou até pela nossa central, e enviar os documentos necessários que estão listados no próprio portal. E para aqueles participantes que possuem empréstimo na Petros, é preciso declarar esse crédito consignado no imposto de renda? Bom, as dívidas acima de R$5.000 devem ser declaradas no imposto de renda na ficha Dívidas e ônus reais. A Petros também fornece aos participantes que possuem crédito consignado um informe de empréstimo, que é um documento com balanço de quanto foi creditado pela fundação, quanto foi pago ao longo do ano e qual é o saldo devedor em 31 de dezembro. Esse informe ele é enviado por e-mail pela Petros e também está disponível na área do participante do portal e no aplicativo. Bom, para fechar aqui a nossa conversa, Ramon, uma pergunta frequente é como obter o informe das despesas médicas para a saúde Petrobras. Você pode esclarecer, por favor? Claro, Antônia. As informações sobre despesas médicas, elas devem ser obtidas diretamente com a saúde Petrobras, que é quem de fato administra o plano de saúde dos participantes. Ramon, muito obrigada então pela sua presença aqui no nosso podcast e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Antônia. Prazer estar aqui. Bem, se você ainda tiver alguma dúvida sobre imposto de renda, é só acessar o portal da Petros e conferir a página exclusiva sobre esse tema. E para aqueles que ainda não seguem a Petros no YouTube ou no Spotify, acompanhe a gente por lá. Tem muitas novidades. Até mais.